Olá, hoje nós daremos início ao podcast Patrimônio em Curso, no qual discutiremos a questão indígena e o patrimônio. Nós somos 3 graduandas em História pela Unicamp. Meu nome é Lara Castelo Branco e está comigo na gravação a Maria Beatriz Lombardi, a Giovana Oliveira. Todos nós estamos cursando o 6º semestre da graduação em História. Esse podcast é fruto de um trabalho proposto pela disciplina intitulada ênfase Patrimônio 3, Patrimônio Cultural, Questões Contemporâneas, Patrimônio Indígena no Brasil. Essa disciplina é dada pela professora Luana Spig, sob orientação da Josiane, e nós visamos com esse podcast discutir acerca da patrimonialização de itens materiais e imateriais indígenas. Para tal, convidamos o historiador, mestre e doutor em História Social pela Universidade de São Paulo e licenciado em História pela Unesp, Davi William Aparecido Ribeiro. Davi Ribeiro é historiador, professor e curador, docente do Museu Paulista da Universidade de São Paulo, na divisão de Acervo e Curadoria. Em sua tese de doutorado, nomeada Caminhadas Indígenas, Quilombolas e Afrodiaspóricas, mobilizando as políticas culturais e a produção do conhecimento por narrativas plurais da história, entre 1988 e 2020, na tese ele debateu acerca do papel das políticas culturais e da construção do conhecimento na produção de narrativas sobre o passado e na mobilização por direitos sociais. Como uma primeira pergunta, a gente gostaria de que você comentasse um pouco sobre a sua trajetória e como você chegou ao seu tema de pesquisa atual. Sim, claro. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, Lara, Giovana e Maria Beatriz. Agradeço também a professora Luana por ter me colocado na discussão com vocês desse semestre. Fico muito feliz, de poder compartilhar, nesse debate todo sobre patrimônio, especialmente sobre patrimônios indígenas. Esse tema de pesquisa ele surgiu na minha vida, na verdade, por uma convergência de várias vivências, várias coisas que aconteceram antes, muito antes do doutorado começar, inclusive. Eu fui educador no Museu Afro-Brasil, e esse foi meu primeiro emprego, quando me formei na graduação em História. Eu tinha um grande interesse em trabalhar na área de museus, quando eu me formei, especialmente pensando em educação em museus, ainda sem saber como é que era essa área, fui meio que descobrindo na prática mesmo. E ali eu aprendi a entender, no cotidiano, a relevância que tem a abordagem de assuntos que são difíceis de serem abordados, que são difíceis de serem abordados em sala de aula, em especial, ou mesmo no debate público, e de como é possível trabalhar sobre eles no contexto dos museus. Isso lá entre 2010 e 2012. E aí isso me abriu para uma série de questões que eu fui discutir no mestrado, quando eu trabalhei sobre a exposição do 4º Centenário de São Paulo, que foi ali no meio da década de 50. Entendendo que as exposições, os museus, eles produzem uma narrativa da história que tem uma eficácia muito grande, no sentido de que o público apreende essas narrativas de uma forma muito fácil, e isso se mantém, essas narrativas elas meio que se fixam, porque, e aí uma das hipóteses que eu trabalhei, tanto no mestrado quanto no doutorado, é de que isso está muito relacionado ao fato de que você está mobilizando uma série de outras referências que não apenas o racional. Você está mexendo com afetos, com sentimentos, com o estético, com o visual, muito presentes. Então isso, digamos que vai construindo um sentimento também que está muito relacionado ali, está muito diálogo com a memória. Se a gente pensar pela chave do patrimônio cultural, pode-se dizer que isso é um processo que leva a criar esse sentimento de pertença, e é o que constrói, o que constitui o patrimônio, e da exposição do 4º Centenário, o que me chamou a atenção foi a eficácia na transmissão desse olhar sobre os bandeirantes, sobre como isso construiu a história de São Paulo, da cidade, do estado. E, ao mesmo tempo, eu ficava muito impressionado de como... impressionado não é bem a palavra, mas o quanto me chamava a atenção o fato de que narrativas
indígenas ou afro-brasileiras eram praticamente nulas nesse contexto, né? Apesar de uma tentativa, de um esforço muito grande, em especial de organizações negras na cidade de São Paulo. Isso me chamava bastante atenção naquele momento, e, ao mesmo tempo, lá em 2014, eu estava fazendo estágio de docência numa disciplina na graduação em História, na USP, e dentro da professora Cristina Fissenbach, que era minha orientadora, foi minha orientadora no mestrado e no doutorado, e nessa disciplina a gente visitou 3 comunidades quilombolas no Vale do Ribeira, no sul do estado de São Paulo. As comunidades de Vaporunduva, Mandira e Pedro Cubas, ficam em Eldorado e em Cananéia. E me chamou muito a atenção também ali como aquelas comunidades estavam mediando o seu território, né, apresentando, construindo um percurso para apresentar ao público visitante os sentidos daquele espaço, né, para aquela comunidade, né, entendendo ali o quanto o território é fundante da identidade quilombola. Imediatamente eu fiz uma associação livre na minha cabeça entre esse gesto, né, de construir um percurso e falar sobre ele para um público visitante, com o gesto de um educador dentro de um museu criar um percurso para mobilizar esses vários sentidos, vários objetos, várias obras de arte, para um público visitante também, né? Então, isso foi o meu primeiro start para essa pesquisa. O segundo foi notar como as comunidades, né, grupos indígenas, populações indígenas estavam mobilizando a memória bandeirante, né, e a história bandeirante, a história da colonização brasileira, e confrontando essa narrativa oficial, né, que foi transmitida gerações após gerações, né, por diversos instrumentos, sejam eles os museus, as exposições, mas também a produção de material didático. Por exemplo, intervenções no Monumento às Bandeiras, intervenções na Rodovia dos Bandeirantes, narrativas que vão sendo mobilizadas e vão aparecendo em programas de TV, como um documentário sobre as missões lá no Rio Grande do Sul, e na Argentina e no Paraguai, e o patrimônio relacionado a essas missões. Então ali comecei a me chamar atenção também para essas outras narrativas indígenas e quilombolas que fazem a gente perceber uma outra forma de contar, né, de narrar a história da colonização do Brasil, né, considerando esses outros pontos de vista. Então foi assim, né, que eu construí, né, que eu cheguei ao tema de pesquisa desenvolvido no doutorado entre 2016 e 2021, né, primeiramente com essas referências, né, indígenas e quilombolas, que me ajudaram aí a explorar como as políticas de patrimônio, como as políticas culturais estavam sendo disputadas, né, por essas populações, para fazer com que suas narrativas chegassem a um número maior de pessoas. E aí eu cheguei em como isso aparece no IFAM, como isso aparece na política de patrimônio imaterial, de como está dentro dos museus, né, que são espaços, como isso está na produção artística, e como isso vem sendo trabalhado por essas populações, em especial depois da promulgação da Constituição de 88, quando a cultura passa a ser entendida como um instrumento de construção da cidadania, né, em especial para essas populações que até então eram tuteladas ou invisíveis para o Estado brasileiro. Acho que você falou muito sobre o que a gente vai discutir hoje no podcast. Você tocou em vários pontos que eu acredito que a gente vai aprofundar um pouco mais para frente. Mas nesse momento eu queria te perguntar sobre o impacto que teve a Lei 10.639 e a Lei 11.645 no seu processo de formação, pensando nessas leis como um resultado de uma luta histórica que passou por vários desenvolvimentos ao longo da história, para garantir a ocupação das pessoas, nossas pessoas negras, pessoas indígenas em lugares públicos, para garantir a discussão, para a gente conseguir debater de maneira mais ativa, que eu acho que a gente consegue ver melhor o impacto dessas leis agora, 20 anos depois, pela pluralidade, que é ainda pouca, mas eu observo uma pluralidade melhor, mesmo na minha graduação, olhando para o lado, olhando para meus colegas, vendo ao redor. Se você pudesse comentar um pouco sobre isso. Excelente pergunta. E é bastante especial responder sobre isso, porque eu ingressei na graduação em 2006, né? Eu fiz a graduação entre 2006 e 2009.
E, ou seja, a Lei 10.639 ela era jovenzinha, tipo, era um bebê ainda, tipo, recém promulgada, recém sancionada, e ainda assim ela já tinha um impacto na minha formação. O curso de História em Assis ele tinha passado por uma reformulação em 2005, um ano antes de eu entrar. Eu fui a segunda turma a ter História da África como disciplina obrigatória na grade. E isso é bastante importante de mencionar, porque foi por causa disso o meu início, né, meu percurso com a pesquisa. Eu tinha um interesse em história medieval logo no início, né, continuo gostando bastante dessa área também, como de várias outras áreas de história que eu não pesquiso, mas gosto. Mas eu não me esqueço, né, da aula da professora Lucilene Oliveira Silva, que foi minha orientadora de iniciação científica, uma mulher negra, que foi minha professora ela deu aula de História do Brasil Monárquico 2, né? Ou seja, do Segundo Reinado, especialmente sobre a temática do abolicionismo, né, de como as teorias raciais estavam tendo seu impacto no Brasil, enfim, né, de como o processo da abolição foi se construindo ao longo do Segundo Reinado, em especial. E aquilo me chamou a atenção, e foi por conta disso, né, de ver uma professora negra falando daquele assunto, um assunto que me mobilizava. No dia seguinte à aula que ela deu sobre isso, sobre, por exemplo, eu me lembro que tem até uma relação, né, porque ela é natural de Campinas, eu sou de uma cidade próxima a Campinas, então a gente sabe da relação muito pesada que existe da história da escravidão nessa região e de como a narrativa da colonização italiana meio que se sobrepõe culturalmente, né, à formação dessa região do Estado, né, de como isso é forte, de como isso é violento, né, então ela mobilizou várias coisas dessa vivência dela em Campinas, e eu me identifiquei bastante com a narrativa, né, com a exposição que ela trouxe na aula. E no dia seguinte eu fui conversar com ela, interessado em fazer uma iniciação científica com ela. Isso foi no meu segundo ano de graduação, em 2007. E dali começou uma relação muito forte, e aí eu me lembro que em 2008, né, que a gente foi construindo o projeto de IC, a gente sempre pensava nisso, a gente está num bom momento, né, existe uma demanda muito grande por pesquisas sobre relações étnico-raciais no Brasil, sobre história da África, sobre história afro-brasileira, sobre história da escravidão, numa nova perspectiva, a partir já dos estudos da década de 80, da história social da escravidão e tudo mais. E foi por esse caminho que eu segui, né? E tive financiamento da FAPESP em 2009, né, durante o meu último ano de graduação, e sentia já ali o quanto o impacto da lei estava se dando na produção científica, né? O quanto isso estava mobilizando uma série de pesquisas e garantindo que pessoas negras, pessoas não brancas, não só tivessem acesso à graduação, né, acesso ao ensino de qualidade, ensino público de qualidade, mas também que a gente pudesse produzir conhecimento, né? Acho que isso é uma chave muito importante, né? E acho que eu vivi esse início, né, do impacto depois da sanção da lei. Né? E me lembro bem da discussão sobre essa ampliação para a história indígena da Lei 11.645 de 2008, né, que altera a 10.639. Né? Isso foi durante a minha graduação, né, e eu me lembro da gente se debater com isso, tipo, nossa, a história indígena é algo totalmente ausente do debate, né, historiográfico. Né? É uma coisa muito, tipo, muito pontual, eram pouquíssimos historiadores que trabalhavam com essa questão. Me lembro de ouvir o professor John Monteiro no Mampu em 2008 falando sobre isso. Então, tipo, tem uma série de referências que acho que me formaram na base, ali na graduação, que me fizeram ver a importância dessas duas leis na prática. E ao longo da minha trajetória acadêmica, eu fui percebendo a universidade mudando de rosto, fui vendo a USP mudando de cara. Né, a USP acho que instituiu as cotas em 2012, se não me engano, então eu participei, né, vi essa coisa acontecendo ali dentro da universidade, né, eu entrei no mestrado em 2012, mas tipo, me lembro bem dessa mobilização toda dos movimentos negros dentro da universidade, e de como isso estava reverberando na produção acadêmica. E hoje, né, 20 anos depois da 10.639, quase 20 anos depois da 11.645,
a gente já consegue ver um espaço bastante consolidado de produção científica sobre isso, sobre esses temas, né, o que mudou muitas perspectivas da historiografia, né, acho que a gente consegue construir uma reflexão muito mais sofisticada hoje sobre a história social da escravidão, sobre a história social do pós-abolição, sobre história indígena, felizmente, né, por conta de todas essas, do resultado de todas essas lutas que são muito anteriores, mas da efetivação dessas leis, né? Então eu vejo isso acontecendo no dia a dia. E também eu vi isso acontecendo, né, com a chegada de muito material didático e paradidático, não sei como é que se chama hoje em dia, mas esse material de apoio à educação escolar, formal, no ensino básico, né, porque também trabalhei durante 6 anos na Rede Municipal de São Paulo e vi isso acontecendo ali também, né, a coleção de História Geral da África sendo adquirida pela prefeitura, enfim, tudo isso chegando na ponta, né, todo esse conhecimento chegando na ponta, que é a educação de crianças, adolescentes, de jovens e adultos também, né, então essas leis me garantiram não só a inserção na produção científica, né, porque eu estava pesquisando e pesquiso temas que estavam num momento de investimento, né, especialmente ali nos primeiros anos, depois da promulgação das leis, e a consolidação e a divulgação, né, a visibilidade desses estudos no presente, né, hoje já bastante consolidados, né, e ganhando outros espaços também, como em especial os museus. Muito obrigada. É muito legal ouvir você falando sobre isso e observar esse movimento que também aconteceu agora, tipo, na Unicamp. A Unicamp, as cotas demoraram um pouco mais para chegar, foi só em 2016. E eu sou fruto dessas cotas, então eu observo como a universidade está mudando de rosto, olhando mesmo ao redor, tipo, olhando para os meus colegas, olhando também o tipo de produção que está sendo feita agora científica. A Unicamp é um grande polo para produção, especialmente eu observo muito sobre pós-abolição, questão indígena. A gente tem a Camila também, que ela orienta várias pessoas que pesquisam nesse tema. E é muito legal escutar você falando sobre isso também. Eu gostaria de perguntar uma coisa sobre o seu doutorado, sobre a sua escolha da aproximação entre a questão indígena e a questão quilombola, que a gente sabe que existem alguns pontos de convergência entre essas lutas, mas a gente também sabe que elas têm demandas próprias. Então, como é que você trabalhou isso ao longo do seu doutorado? Por que você optou por isso? Excelente questão, né? Porque eu fui bastante questionado sobre essa aproximação, inclusive, durante os primeiros anos, né, do doutorado. E é bastante especial responder isso também, porque hoje a gente vê essas convergências. Em 2016 não eram tão evidentes. E é impressionante como em pouquíssimo tempo isso mudou. Pouquíssimo tempo mesmo. A gente está falando de coisa de menos de 10 anos. Quando eu comecei o doutorado em 2016, o Brasil era um. Né? Então tinha um contexto dado, e o meu interesse ali era entender como 2 grupos sociais, né, quilombolas no estado de São Paulo e indígenas no Rio Grande do Sul, mobilizavam as políticas de patrimônio para fazer que a sociedade brasileira conhecesse as suas percepções, as suas narrativas da história nacional, pensando em 2 processos de patrimonialização, né, de registro do patrimônio imaterial desses 2 grupos sociais, né, pensando que raramente se fala em comunidades quilombolas no estado de São Paulo e que raramente se fala em populações indígenas no Rio Grande do Sul. Esse era o meu ponto de partida, lá em fevereiro de 2016, quando eu ingressei. Só que a coisa mudou muito rápido. Né? Ali, durante o primeiro semestre de 2016, a gente vivenciou o impeachment, golpe contra Dilma Rousseff. Isso movimentou totalmente políticas que eram relativamente sólidas no Brasil, desde o início, desde os anos 90, pode-se dizer, né, desde o governo Fernando Henrique, passando pelo governo Lula e pelo governo Dilma, que diziam respeito a uma consolidação das políticas de cultura, por um lado, e também a consolidação de políticas ambientais, ali especialmente depois da Eco 92.
E tudo isso estava sendo posto em xeque ali em 2016. A gente começou a ver um crescimento muito grande de um discurso anti-indígena, anti-quilombola e anti-ambientalista, né? E anti-constituição de 88. Né? E percebendo tudo isso, ali eu percebi o quanto seria importante, com essa pesquisa, discutir que Brasil é esse que emergiu com a Constituição de 88 e por que que há certos grupos sociais, há certas pautas políticas que são tão criminalizadas, que são tão atacadas nesse contexto, né? 2016, 2018, num período inicial, mas depois com muito mais vigor no governo Bolsonaro entre 2019 e 2022. Começou a me chamar ainda mais a atenção o quanto comunidades indígenas e quilombolas, né, o quanto essas populações estavam convergindo nas suas lutas cotidianas, o quanto elas estavam se associando para fazer frente a essas ameaças que estavam se colocando no horizonte já em 2016, mas que ganharam grande força depois de 2019. Junto com a questão ambiental, que eu acho que é o que une, né, que faz convergir as pautas desses dois grupos. E aí eu fui percebendo que o quanto isso estava relacionado à questão, a história da ocupação territorial do Brasil, e aí entra a questão bandeirante, mas também diz profundamente respeito à história do latifúndio, da escravidão, né, de todas essas coisas que a gente sempre aprendeu em história como definidoras da colonização brasileira. Né, e aí volta bem lá para o Caio Parado Júnior, volta para Sérgio Buarque de Holanda, volta para os pais fundadores da história, né, da história contemporânea do Brasil, digamos assim, né, de como essas reflexões elas acabavam convergindo, fazendo a gente entender que o ataque a essas populações está intimamente relacionado com as permanências de um pensamento escravista e colonial no país. Né, o quanto outras formas de apreender o território, outras formas de viver a terra, outras formas de se relacionar com o espaço, elas não eram reconhecidas de fato pelo Estado brasileiro, apesar da Constituição de 88 prever isso. Né, e aí fui começando a entender o quanto isso era um entrave à cidadania plena, como dizia o José Murilo de Carvalho, né, como a luta pela reforma agrária, pode-se dizer, é uma das maiores questões do Brasil contemporâneo, e os fracassos que a gente acumula nessa pauta da terra estão muito relacionados com essas permanências coloniais e escravistas. Tanto que essas modalidades das terras de uso comum, né, por exemplo, elas são muito atacadas porque são justamente ligadas a essas populações, né, e porque elas confrontam diretamente esse estado de coisas constituído pelas elites agrárias brasileiras desde muito cedo, né, da formação do país, desde antes da formação do país, pode-se dizer, né, desde o período colonial. Né, então, acho que eu vejo as lutas indígenas e quilombolas como estritamente, profundamente e intrinsecamente uma luta anticolonial, né, como diz ou contra-colonizadora, como diz o Nego Bispo, né, porque de fato, por conta do olhar para as formas como essas populações se mobilizam, que a gente consegue entender quais são os caminhos possíveis para confrontar essas permanências coloniais no Brasil, que afetam não só as populações indígenas e quilombolas, mas afetam as populações rurais de uma forma bastante ampla, mas também as populações, né, os ditos, as ditas populações racializadas, né, populações negras e indígenas em especial. Né? Então, ainda que pareça à primeira vista, né, e aí eu discuto bastante isso, não só no doutorado, mas também quando eu falo sobre ele, o quanto a minha pesquisa muitas vezes à primeira vista pode dizer, tipo, mais uma pesquisa de viés étnico-racial, identitário, e todas essas coisas absurdas que a gente ouve de ataques, inclusive num campo que se diz progressista, e quando não, na verdade, o que eu estou propondo
é entender o quanto essas categorias de identidade elas nos ajudam a enfrentar as bases econômicas de desigualdade que existem, né, no nosso país, como elas foram construídas e como elas são confrontadas por essas populações, né, que tem uma resposta para isso, que está nesse Estatuto das Terras de Uso Comum, né, que ainda que seja diferente, né, existe o Estatuto da Demarcação para as terras indígenas, existe o Estatuto da Titulação para as terras quilombolas, mas o sentido é muito semelhante, é o sentido da terra de uso comum. Né? Então, o quanto a gente consegue pensar, por meio das políticas de cultura, por meio das políticas que têm como base a identidade cultural, a gente consegue confrontar a estrutura fundiária brasileira. Né? Acho que é disso que se trata. Então, a gente consegue perceber que existe uma convergência muito grande entre todas essas discussões e que elas não precisam estar separadas nem rotuladas como é econômico, é social, é identitário. Na verdade, tudo isso existe, acontece ao mesmo tempo. Né? As pessoas não vivem, elas não vivem cada hora uma esfera da sua vida, um domínio da sua existência. Né? Então, tudo isso acontece ao mesmo tempo na vida das pessoas. Então, acho que é disso que se trata. E acho que colocar indígenas e quilombolas em diálogo ajudou a entender melhor essas questões profundas que movimentam os nossos problemas, né, que são as bases dos nossos problemas enquanto país. Muito obrigada por responder. Eu acredito que essa resposta elucidou muito do que a gente estava procurando. E pensando nesses caminhos para confrontar essas permanências coloniais que você mencionou, eu vou passar minha palavra para Maria Beatriz, que eu acredito que a próxima pergunta vai fazer muito sentido com o que você acabou de dizer. Bem, Davi, muito obrigada. Eu acho que, como a Lara falou, é muito interessante, é muito legal poder ouvir um pouco sobre a sua trajetória, né, e sobre como as leis impactaram e sobre a sua trajetória de construção da sua tese. Muito legal, muito obrigada por compartilhar isso com a gente. Bem, então, pensando um pouco nesse contexto de descolonização do museu, né, e dessa procura por outras referências, por outros protagonistas, né, meio que tentando fugir um pouco daquela perspectiva colonial e muito eurocentrada, como você acha que esse novo contexto de descolonização dos museus ele está se aplicando ao contexto dos museus e das práticas de preservação cultural aqui no Brasil? Olha, excelente pergunta, Maria Beatriz. Eu tenho visto, né, em especial nos últimos, sei lá, 5, 10 anos, que isso está entrando num novo patamar. Acho que a gente pensando nessa curta duração, né, pós promulgação da Constituição de 88, né, são menos de 40 anos, muito já se caminhou nesse sentido. E acho que a gente chamar de descolonização, a gente só deu um nome para algo que já vinha sendo feito, né, no quadro dos museus e das políticas de patrimônio no Brasil. É um movimento que vem sendo feito há muito tempo, na verdade. Quando a gente pensa no Mário de Andrade, na década de 30, a gente pode entender algumas das premissas que orientaram, aos olhos de hoje, como de certa forma decoloniais, com todos os seus limites, com todas as suas questões e tudo mais, mas a gente enxerga, a gente consegue perceber que é um olhar para si, né? Que era algo que era necessário já naquele momento, né? Que já era visto como necessário naquele momento, melhor dizendo, e que com o passar do tempo foi ganhando cada vez mais espaço, se tornando cada vez mais a tendência, não diria hegemônica, mas a tendência mais dominante dentro do que se produz de política cultural no Brasil. Acho que isso dá um salto na década de 70 com o grupo do Aloysio Magalhães, se consolida de uma forma bastante forte, né, depois na redemocratização, né, depois da promulgação da Constituição, e eu acho que ganha um status especial no início dos anos 2000, com a consolidação de fato da Política Nacional do Patrimônio Imaterial. Por que eu digo isso? Né? Porque acho importante a gente ver isso em perspectiva histórica, né? Em especial a gente pensando que a gente
tá, que nós somos profissionais da história, então acho importante a gente não perder de vista, né, essa nossa trajetória como país, né, como coletividade, que vem pensando as políticas de cultura já há muito tempo, praticamente 100 anos, né, com mais afinco, né, pensando, né, ali esse contexto em torno do projeto do Mário, do Gustavo Capanema e de tudo que estava acontecendo, Rodrigo Melo Franco, e de como isso foi se desdobrando em outras iniciativas depois que foram cada vez mais partindo de baixo para cima, né? Porque se no primeiro momento era tudo muito verticalizado, né, e autoritário, né? Nasce num estado autoritário. Mas depois dos anos 80, isso ganha um outro sentido, né? Quando a gente passa a pensar em referências culturais, a gente está partindo de um conhecimento, né, do reconhecimento de um conhecimento que é produzido pelas pessoas. Isso, de certa forma, a gente pode entender como uma perspectiva, é uma mudança de perspectiva, que pode ser entendida como decolonial, né? Claro que não é a mesma coisa, é um pouco anacrônico dizer isso, mas acho que é importante a gente entender que o decolonial não nasceu agora, né, ele se tornou bastante popular, no sentido, tipo, muitos museus estão falando sobre isso, né, o mercado editorial falando muito sobre isso, enfim, é um debate muito público, muito grande, mas isso já existia, né, esse tipo de reflexão já existia, né, ela só foi ganhando mais espaço, mais força, né, como algo necessário e urgente, em especial nos últimos 5, 10 anos, né, com uma discussão sobre restituição, que não é nova também, é uma discussão que já existe desde que essas coisas foram roubadas, né, desde que o manto Tupinambá foi para a Dinamarca, desde que os objetos do Benin, do reino do Benin foram para a Inglaterra, desde que, enfim, muitos artefatos africanos foram parar em museus europeus, desde do primeiro momento eles já se demandavam uma restituição. Apenas isso não era visto como algo legítimo, né? Hoje é visto como legítimo, nos últimos 20 anos é visto como legítimo, mas já se discutiu com mais seriedade nos anos 60 também. Então, para a gente entender o quanto não é uma história de agora, né? Então, se a gente pensar no que os museus estão fazendo hoje, eu acho que eles pararam de brigar com as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Desde a década de 70, eles passaram a ser problematizados e passaram a ser confrontados, essa é a palavra, passaram a ser confrontados com as suas histórias. E aí isso foi se desdobrando de formas múltiplas, né, em vários contextos. A mesma coisa aconteceu com as políticas de cultura. Acho que esses confrontos, em especial depois dos movimentos sociais diversos que eclodiram nos anos 60, em especial, no pós-guerra, né, como um todo, vão desembocar em iniciativas incríveis dos anos 80, 90, 2000, 2010, 2020. Né? Nós estamos vivendo e vendo o resultado de todas essas demandas. É importante, a Lara comentou isso em relação às leis, é importante a gente pensar isso como processo também. Né? A descolonização dos museus hoje é um resultado do processo de descolonização política, né, dos anos 60, dos anos 50, mas também de outros ciclos de descolonização e de dependências anteriores, que passa por essa reflexão dessas nações, não só as nações que foram colônia, mas também as nações que foram metrópoles, de entender o caminho que nos trouxe até aqui. Por que as nossas sociedades são tão desiguais? Por que a gente hierarquiza ainda as produções artísticas, as produções culturais, o pensamento religioso entre populações do mundo? Tudo isso é um resultado desses processos coloniais. A forma como isso está acontecendo hoje aqui é diferente. Né? É uma forma que a gente vê que, por um lado, ela é bastante profunda, existem, de fato, instituições que têm se reformado profundamente, mas também tem muitas instituições que entenderam mercadologicamente a importância de se posicionarem como decoloniais. Né? E aí mostra o quanto isso pode ser apropriado, né? O quanto é um discurso que pode ser apropriado, mas é muito fácil de identificar quem faz isso como uma estratégia de reposicionamento de marca, digamos assim,
e quem faz isso de fato como uma reformulação, uma reforma institucional, né? E isso serve tanto para as políticas de cultura de uma forma geral, para os museus em particular. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente não está discutindo um debate sobre a autoridade de um curador de museu, quando a gente não está discutindo quem dá a palavra final sobre o que é exposto ao público em geral, quando a gente não está discutindo o estatuto da propriedade de objetos, de obras de arte, isso não é descolonização, né? Isso é quando a gente só está discutindo o que vai para a parede, de que forma isso vai ser dito, mas de uma voz de autoridade institucional ainda, isso não é decolonial, isso é tentar se adaptar a um novo contexto. O discurso talvez pareça bonito, né, mas eu acho que muitas vezes ele não se sustenta, né, na maior parte das vezes ele acaba não se sustentando nas práticas institucionais, né, então não sei se eu respondi bem a questão, mas acho que ela abre muitas portinhas, né, mas acho que vai mais ou menos por esse caminho a resposta, né, da gente entender esse processo longo, né, de descolonização, né, e como os museus e as políticas culturais se inserem nesse processo, e entender de que forma esse processo tem sido realizado na prática, né, o quanto os sujeitos têm sido envolvidos e têm tido voz, poder de decisão, poder de definição nessas políticas, né, institucionais de museus ou de cultura, o quanto esses sujeitos têm autonomia para isso, o quanto de fato a gente está conseguindo perceber as nossas histórias como humanidade, como conjunto, por um outro prisma, né? E aí, para concluir essa resposta, eu sempre volto ao que o Aimé Césaire, a uma das muitas coisas que o Aimé Césaire disse quando escreveu o discurso sobre o colonialismo, né? O colonialismo, ele operou como uma estratégia de desumanização do colonizado e do colonizador, né? Porque quando você desumaniza alguém, você também está relativizando a sua própria humanidade, só que muitas vezes o colonizador não se dá conta disso. Acho que o processo de descolonização passa por reunir essas partes, né? É entender a humanidade como algo único, é reaver essa cisão, né? É reagrupar essa humanidade, né? É um sentido bastante utópico, sim, claro, mas acho que é o horizonte, né? O horizonte desejado nessas estratégias e políticas e iniciativas que se dizem decoloniais. É repensar essa estrutura do mundo que nos cindiu, né, com vias a uma reunião, a um reagrupamento. Nossa, Davi, muito obrigada. Eu acho que a sua resposta elucida muito bem, não sei, muitas coisas que aprofundam muito o debate sobre essa descolonização, não só dos museus, né, mas esse debate que muita gente está entrando agora, como você falou, que é resultado já de um processo, mas que está tendo um espaço muito maior agora. E que não basta você se dizer decolonial, né? Existe muito mais, como você falou. Eu acho que foi uma resposta sensacional. Acho que Obrigado. são muitas mais outras coisas que a gente queria ficar falando, assim. Mas vamos lá. Você tocou num ponto em que a gente discute muito em sala de aula, porque nessa nossa disciplina de patrimônio, a gente teve muitas discussões de casos, assim, por exemplo, como a gente faria para preservar alguns artefatos indígenas, como a gente faria para preservar algumas comunidades e tal. E aí entrava em muitos debates de como uma preservação, às vezes, eurocêntrica funcionaria nesse momento, né? Como uma preservação colonizada funcionaria nesse momento e tal. E aí você tocou, por exemplo, no caso do manto tupinambá, né? Que foi uma das coisas que a gente ficou pensando muito, porque ele estava lá no Museu da Dinamarca, né? Foi devolvido aqui ao Brasil, mas agora ele vai ser exposto no museu, se eu não me engano, né? Me corrija se eu tiver. Sim, no Museu Nacional. Isso. E aí, dentro desse caso, a gente queria saber um pouco a sua opinião, né? Qual seria a saída desse caso para você? Se, tipo, real, ele deveria estar ali naquele museu sendo exposto? Se deveria voltar, às vezes, para a comunidade? Como você acha que deveria ser?
Olha, é uma questão bastante difícil de responder, na verdade. Acho que a gente está se debatendo muito nisso há bastante tempo. É um debate bastante importante de ser travado, né, inclusive. Acho que é necessário a gente pensar tanto em qual é a demanda das comunidades detentoras desse bem, né, e qual é o que está nos orientando nesse debate. Né? Eu ouvi já várias lideranças indígenas dizerem que consideram legítimo esses objetos estarem expostos em museus, mas que todo o processo de como isso é exposto, de quando isso é exposto, de que forma isso é enquadrado, pensado, tudo isso tem que ter a participação dessas populações, das populações indígenas relacionadas a esses bens. Né? Acho que passa muito por isso. Né? Acho que é do interesse do Tupinambá, por exemplo, que esse manto seja mantido, né? Que ele siga vivendo quanto tempo ele desejar viver, né? Pensando que ele é um ser vivo, né? Que ele é um ancião. Acho que é do interesse deles que ele esteja no museu, só que acho que falta ainda da parte do museu, pelo menos foi o que eu acompanhei um pouco do debate desde o momento que ele chegou, uma sensibilidade maior em relação à presença dos Tupinambá, né, aos rituais que são necessários de acolhimento, de exposição, de pesquisa, de estudo, né, que tudo isso tenha uma participação frequente, constante dos Tupinambá. Há alguns casos em que eu já ouvi de artefatos, de objetos, de peças que são demandadas para as comunidades de volta, mas são raríssimos os casos. Né? E, para te falar bem a verdade, não sei bem o que dizer, né, sobre esses casos em que as comunidades demandam. Acho que elas têm um pleno direito de ter de volta, né, esses objetos. Existem, inclusive, outras formas, né, de pensar a exposição, a exibição ou a não exibição desses artefatos. Né? Tem museus indígenas, né, que são outras estruturas, não são os museus que a gente conhece. Né? Existem, enfim, ouvir as comunidades e saber o que elas desejam a respeito disso e discutir com elas sobre qual seria o melhor destino para esses artefatos. Acho que elas reconhecem, isso é uma coisa que eu acho importante de mencionar. Muitos desses grupos reconhecem a importância dos museus, do Museu Nacional, ou do Museu Paulista, ou, enfim, do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, por exemplo, reconhecem a legitimidade deles de guardarem esses objetos. O que eles se preocupam e demandam o tempo todo é qual é o nosso acesso, né, a esses objetos. Se a gente pedir para não expor, o que vai acontecer? Se a gente pedir de volta, o que vai acontecer? Se a gente pedir para estar presente em todos os momentos, o que vai acontecer? Acho que passa um pouco por isso, nessa gestão cotidiana, né, dessa relação entre entender esses sujeitos indígenas não só como partes interessadas, mas como partes determinantes na gestão desse acervo, né, pensando como um acervo de museu, né, pensando pela nossa ótica acadêmica, nossa ótica museológica, né, tá, mas eles não são um acervo comum, não são um acervo qualquer, são um acervo sagrado, são um acervo que tem uma dimensão espiritual. Como é que a gente respeita essa dimensão? Né? Então, é entender o museu como um lugar sagrado também, muitas vezes. É entender o museu como um espaço de reunião dessas populações, dessas comunidades, muitas vezes. É entender a ativação desses espaços, né? É entender esses espaços como espaços de cura também. Né? Isso foi uma coisa que eu ouvi de uma liderança, de um curador indígena canadense chamado Greg Hill, que os museus podem ser, eles foram um espaço de violência, né? Eles ainda muitas vezes repercutem essa violência, mas eles também podem ser lugares de cura. Né? E a curadora e cunhã indígena Paingang disse Jorge Lipu Pereira também fala isso, né? Que os museus também, quando eles são sacralizados pelos indígenas, eles podem se tornar um espaço de cura, né, de reencontro das populações indígenas com os seus
objetos, né? Inclusive, ela reconhece a importância do MAI para preservação, né, para manutenção de muitos artefatos Kaingang, que muitas vezes eles não conheciam mais, mas que eles só conheciam de ouvir falar, e aí eles veem esse artefato e passam a produzir de novo. Né? Então tem o lugar que o museu vai ocupar nessas dinâmicas indígenas. Acho que se trata um pouco disso. Né? É o museu reconhecer que ele não é a autoridade máxima sobre aquele artefato, que ele não é a palavra final, e que ele pode trabalhar junto com essas populações. Se eles trabalharem em conjunto, né, a discussão sobre para onde vai, como faz, não sei o que, ela vai se apaziguar, entre aspas, naturalmente. Porque, na verdade, o museu deixou de ser uma coisa fora. Né? O museu passou a ser mais um aliado, digamos assim, passou a ser mais um instrumento indígena. Ele foi indigenizado. Acho que a resposta passa por aí, né? Tem vários autores que discutem sobre isso. Passa pela indigenização dos museus. Porque, historicamente, se a gente for pensar, como as populações indígenas lidaram e lidam com o estrangeiro, com aquilo que vem de fora, né, com a colonização, elas vão dando um sentido para isso no seu cotidiano, vão absorvendo, de certa forma, se apropriando e tornando isso indígena. Tanto que quando algo que não é indígena, muitas vezes, entra para o circuito indígena de sentidos, passa a ser indígena também, como uma história ancestral, como sempre tivesse estado ali. Tem histórias narrativas, por exemplo, Yanomami, que falam das miçangas, como se elas sempre tivessem estado ali, né, das miçangas de vidro, né, como se elas sempre tivessem estado ali, que falam dos Guarani, quando falam de alguns instrumentos musicais, como eles sempre tivessem estado ali, né, instrumentos musicais europeus que são indigenizados. Né? Então, é isso, né, que eu acho que é importante da gente ter como horizonte. Os museus sendo tornados indígenas. Né? Acho que passa por aí, né, esse processo. Não sei se isso está acontecendo no Museu Nacional. Né? Ele sempre foi uma referência nesse sentido. Não sei se em relação ao Mano Tupinambá isso tem acontecido. Mas acho que essa é uma solução, e acho que isso passa por aquilo que a gente falou agora há pouco sobre descolonização. Nossa, com certeza, Davi. E tudo que você falou, assim, está fazendo muito sentido para a disciplina também, porque foram coisas que a gente passou, né? A gente passou muito por alguns museus indígenas feitos nas próprias comunidades e tal, e como o debate ele mudava, como as exposições mudavam. Então, assim, faz muito sentido tudo que você falou. E, inclusive, quando a gente foi visitar, né, o Museu Paulista, que você nos recebeu, depois a gente ainda fez uma visita ao Museu das Culturas Indígenas, lá em São Paulo. E foi muito legal, assim, e foi interessante fazer esse contraponto também, né, da gente primeiro ir ali no Museu Paulista e depois nesse Museu das Culturas Indígenas, que realmente eram dois museus bem diferentes, com também propostas diferentes, mas, assim, é interessante ver todo esse processo que você está falando bem ali na prática do que acontece no Museu das Culturas Indígenas. Assim, foi sensacional. Acho que fica o convite para todo mundo ir, porque vale muito, muito a pena mesmo. Sim, com certeza. Bem, para finalizar o meu bloco de perguntas, agora pensando, não sei se você já recebeu uma pergunta assim, mas pensando num contexto de as pessoas que não estão familiarizadas com debates de patrimônio, ou debates mais intelectuais acerca de memória, enfim, como você responderia se esse público te perguntasse por que a patrimonialização é importante, né? Por que ela tem valor e valor para quem? Nossa, essa pergunta é excelente e acho que não é difícil de responder, não. E não é difícil fazer as pessoas entenderem e pensarem sobre patrimonialização. É só a gente pensar numa cidade, num lugar ou em algo que alguém deseja mexer e a população meio que vai para cima, tipo, não vai derrubar, não vai fazer e não sei o quê. Isso sempre acontece. Em toda cidade a gente vai observar esse tipo de coisa acontecendo. Vou citar um exemplo da minha cidade natal. Tem duas mangueiras que ficam logo na entrada da cidade, num morrinho, né, e elas são tipo
portal de entrada. São duas árvores gêmeas e houve um boato de que a concessionária responsável pela gestão da rodovia ia refazer aquele trevo e tal, e ia derrubar as duas árvores. A mobilização foi tão grande, mas tão grande, que primeiro, a concessionária disse que, aí a gente nunca vai saber qual é a verdade, a concessionária disse que ela nunca tinha tido aqueles planos, e que ela reconhecia a importância daquelas mangueiras para a cidade. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, tipo, isso é consciência patrimonial, né? É a questão da a preservação da paisagem, né? É a conservação da paisagem, é uma ideia de patrimônio cultural e natural em conjunto, porque são duas árvores, mas elas têm um sentido cultural para a cidade, elas são um símbolo para a cidade, e por isso elas mereciam um cuidado, mereciam uma proteção oficial do município. Isso serve para fachadas de igrejas, fachadas de casas, praças, enfim, qualquer tipo de intervenção que é feita no cotidiano das pessoas, elas vão entender que aquilo tem um impacto que elas não querem. Tipo, vai destruir, ou, por exemplo, as páginas que a gente tem no Facebook de memória ferroviária, isso é algo muito forte no interior de São Paulo. Estava falando com a Luana, inclusive, no dia da visita de vocês lá no Ipiranga, né, de como essa questão da memória ferroviária é forte no interior, né, que as pessoas se mobilizam, as pessoas sentem muita dor, muita tristeza, vendo esse patrimônio caindo aos pedaços, porque é uma parte da história da cidade delas. Né? Então, acho que passa por isso, por perceber o que as pessoas entendem como o que é importante para a minha cidade, o que é importante para mim, o que é importante para a minha família, o que é importante para aquela outra família. Por que a coisa daquela família é mantida e a coisa daquela outra família não é? Né? Então, acho que é por esse caminho que a gente vai percebendo. E acho que as próprias cidades dão para a gente, o próprio cotidiano das cidades vai dando para a gente o sentido da importância que o patrimônio tem para elas. E acho que é um pouco por essa chave que o Aloysio Magalhães e o grupo dele estavam pensando ali na década de 70, e também o pessoal ali do Antônio Arantes estava pensando no final dos anos 90, quando estava pensando sobre patrimônio. É um patrimônio que não está sendo definido pelo Estado, é o patrimônio que está sendo reivindicado pelas pessoas, né? Que o sentido que as pessoas atribuem àquilo que está vindo à tona. E aí cabe aos agentes do Estado perceberem o que as populações ou o que os grupos sociais estão reivindicando como digno de proteção, digno de salvaguarda, digno de conservação. Então, seja ambiental, seja cultural, seja imaterial, seja tudo isso em conjunto também, né? Mas as pessoas sabem, né? Elas sentem. Né? Acho que o patrimônio está muito relacionado ao sentir. Um pouco por esse caminho que a gente vai entendendo o sentimento relacionado àquilo que a gente chama de patrimônio. Com certeza, resposta impecável, Davi. Acho que serve para todo mundo essa resposta, até para a gente que está ali dentro da universidade e que nunca teve esse contato com os debates de patrimônio, realmente entender, né? Porque acho que a partir do momento em que a gente realmente percebe o quão o patrimônio ele está ligado às nossas afetividades e esses sentimentos, nossa, é uma coisa que acho que realmente vira uma chavinha nesse raciocínio de como o patrimônio ele é memória, né? E o quão é importante essa preservação. Bem, Davi, agora eu vou passar para a Gi, para ela fazer o último bloco de perguntas e a gente encerrar, mas eu agradeço muito a participação e a disponibilidade, tá bom? Obrigadão. Tudo bem, eu que agradeço. Bom, Davi, eu acredito que com o rumo das perguntas que a gente conseguiu seguir por aqui, a gente criou um panorama muito interessante de discussão, a gente conseguiu cobrir bastante coisa. E durante as perguntas das meninas e as suas respostas, eu acredito que a gente conseguiu tratar sobre esse processo de descolonização nos museus, no patrimônio cultural e histórico em geral, e a gente conseguiu também falar sobre como esse processo, por muitas vezes, ele enfrenta resistências, ele enfrenta desafios. Já finalizando, eu gostaria de te ouvir falar um pouco sobre o papel que
a educação desempenha nesse processo de enfrentamento de resistência, nesse processo de transformação nas narrativas que a gente escuta no museu, de como essa abordagem é feita? Qual é a potencialidade da educação dentro desse processo? Excelente pergunta, Giovana. E aí passa, acho que amarrando um pouco todas as respostas que eu dei até aqui, acho que a educação está um pouco na base, porque a gente consegue identificar as sensibilidades patrimoniais de uma cidade, a gente consegue entender o que o museu está querendo quando ele pauta a discussão da decolonização, a gente consegue entender o que as populações indígenas e quilombolas estão colocando na mesa para debate, quando estão se colocando, né, nessa questão, nessa discussão sobre cultura, sobre patrimônio. Só que tudo isso está sem diálogo em uma coisa com a outra, muitas vezes. E acho que aí entra o papel da produção científica de um lado e da educação de outro. Né? Acho que são duas coisas que convergem para o mesmo ponto. São dois fazeres que se convergem no mesmo ponto. Acho que primeiro tem a tarefa da gente entender tudo o que está acontecendo, né? O que todos esses grupos estão demandando, quais são os assuntos, as questões, o que está mexendo com as pessoas quando o assunto é patrimônio. E aí a gente vai perceber que existem vários pontos de partida diferentes, existem disputas ali em jogo, né? E aí entender um pouco por que essas disputas acontecem, como é que elas estão se dando nesse espaço público. E acho que o papel da educação, nesse sentido, está em construir, né, dar as condições para que a gente consiga olhar para tudo isso e se entender como país, né, como sociedade. Né, eu tá numa cidade X que tem um baita cuidado com o patrimônio religioso católico, com uma determinada festa de origem italiana, mas que está dando a mínima para uma festa igualmente grande ou igualmente relevante para aquela comunidade, para aquela cidade, mas que é da população, que é da comunidade negra daquela cidade. Isso para citar um exemplo. Não estou pensando numa cidade específica, tá? É algo bem hipotético, mas que com certeza deve acontecer. Acho que a educação ajuda a gente a entender por que isso acontece num determinado contexto. A gente sabe a resposta, né? Tem uma questão racial aí, né? Desse racismo estrutural que constrói as relações numa determinada comunidade, que pode ser uma cidade, mas também pode ser um país. A gente entender por que determinadas narrativas conseguem se fazer ouvir dentro de um museu e outras não. Ajudam a gente a entender como uma escola de educação básica se relaciona com o seu bairro e observa o que existe ali que faz aquele bairro ser aquele bairro. Como observar tudo isso? Isso acho que passa bastante pelo... a gente chama isso de educação patrimonial, mas isso é ensino de história, né? Isso é entender como a história está sendo mobilizada, né, no dia a dia, né, no tecido urbano, na vida social, no olhar que se lança para uma festa, no olhar que se lança para um patrimônio edificado, na forma como grupos sociais se relacionam ali historicamente, né, tudo isso está informando, né, esse sentimento patrimonial sobre o qual eu falei agora há pouco. Né? Então, acho que a produção científica, a produção acadêmica e a educação, em conjunto, elas dão as condições para a gente entender tudo isso, né? Dão as condições para a gente se entender. Né? E acho que é um material, né, pensando ali, são fontes históricas essenciais para a gente entender a sociedade na qual a gente está inserido. Isso pode ser feito com uma turma de 4º ano de educação básica, sabe, do ensino fundamental 1, né, quando tem aquelas tarefas de reconhecer o território no entorno da escola, né, de entender, tipo, por que tal edificação é importante, que grupos estão presentes ali, que grupos estão ausentes dali, por quê, né, então tudo isso faz parte de educação patrimonial também, e tudo isso também faz parte do ensino de história, né, e acho que faz a gente entender também as coisas de uma forma mais interdisciplinar, né, acho que o patrimônio nos ajuda a pensar as coisas de uma forma mais interdisciplinar. E claro, né, acho que o patrimônio também não está fechado a gente pensar. Eu falei muito do imaterial, mas falei pouco aqui do ambiental.
ou do socioambiental, né, das relações entre sociedade e ambiente, mas acho que no contexto hoje, pensando sobre emergência climática, sobre os impactos que isso tem sobre os nossos modos de vida, sobre as nossas cidades, sobre os nossos territórios, isso também, né, é algo que pode ser discutido, mobilizado, problematizado ali, né? Então acho que a educação ela tem esse poder, né, de mobilizar todas essas frentes quando a gente pensa em patrimônio, né, desde muito cedo, né, de entender a relevância de um território, a relevância de uma edificação, a relevância de uma manifestação cultural, a relevância de um modo de ser, de um modo de fazer, né, e por que isso merece a nossa atenção. Acho que patrimônio um pouco tem a ver com isso. Mais do que pensar em preservação, manutenção, conservação, é pensar por que isso é importante e por que eu quero que isso continue acontecendo. Por que eu quero que isso continue existindo. Né? Acho que passa um pouco por esse caminho e acho que na educação a gente lança as bases para tudo isso. Né? A gente entender, tipo, isso é legal, eu gosto disso, eu quero que isso continue existindo. Né? Então, a preservação, a conservação, a salvaguarda é algo que vai acontecendo porque existe esse sentimento sendo alimentado desde cedo, que é totalmente oposto ao sentimento de destruição, ao sentimento de morte, ao sentimento de aniquilação, que muitas vezes é o que acaba alimentando muitas pessoas, né? Especialmente nesse contexto de desesperança muito grande que a gente vive em relação ao futuro. Né? Acho que tem uma reflexão do François Artaud, né, no Regimes de Historicidade, né, nessa reflexão que ele faz sobre o tempo presente, né, isso foi algo que me pegou bastante ali, de entender por que hoje a gente se apega tanto a coisas do passado, né? Existe um sentimento mais conservador, digamos assim, na sociedade. É porque a perspectiva de futuro é nula, né? A perspectiva que a gente tem de futuro é sombria. A gente tem como perspectiva de futuro aquecimento global, os eventos climáticos extremos, é a destruição, é morte. Então, para que pensar em futuro, sabe? Né? Então, a gente está num excesso de presente que alimenta uma série de sentimentos ruins, danosos, como ansiedade, mas também um sentimento que faz a gente não pensar no dia de amanhã. Acho que pensar patrimônio, num contexto como esse, é a gente pensar em passado, presente e futuro, é pensar em outras possibilidades de construção. Né? E quando a gente olha para o que constroem as populações indígenas e quilombolas, a gente consegue ter um pouco mais de perspectiva de futuro, né? De esperança. Perfeito. Eu acho que você já trouxe muito do que a gente queria trazer para concluir, que é uma reflexão sobre como as políticas de preservação e de memória e de descolonização dos museus, como a gente está olhando isso para o futuro, principalmente nesse contexto de desesperança que você falou, que a gente tem enfrentando um cenário pós-pandêmico, um cenário pós-governo de Jair Bolsonaro. Como você vê especificamente no Brasil a gente se voltando para o futuro, no ramo da patrimonização e da descolonização? Nossa, que pergunta difícil. Adoraria ter uma resposta legal para isso, mas eu acho que a gente ainda está num momento, né? Você falou pós-pandêmico, pós-Bolsonaro, e com uma série de destruições nas políticas de cultura, das políticas de meio ambiente, das políticas voltadas para as populações indígenas e quilombolas, que acho que no futuro imediato, o que eu penso é só na reconstrução de tudo isso. Né? E é o que eu tenho visto acontecer, né? Nas políticas de patrimônio, nas políticas de museus, uma tentativa de reconstruir o que foi destruído, e acho que é bastante simbólico desse contexto brasileiro recente, é a reconstrução do Museu Nacional, né? É pensar como o impacto que isso vai ter para a nossa reflexão do panorama museológico brasileiro, e panorama museal também. Acho que num futuro próximo, né, que eu só consigo pensar no futuro próximo, porque é difícil a gente
projetar muito além disso, é de uma retomada cada vez maior e mais consistente, em especial das comunidades, das populações indígenas desses espaços, né, tanto dos museus quanto do patrimônio, desses sujeitos e coletividades sendo cada vez mais ouvidos e chamados para decisão nos museus. É um processo que está acontecendo, que está se consolidando, e espero que continue assim, que se amplie, e também uma discussão maior sobre como lidar com o fato de que, apesar de sermos uma nação resultado da colonização, ou seja, não somos uma metrópole, o quanto nós, como país, construímos um estado de coisas totalmente colonial em relação à nossa própria população. Né? O que eu quero dizer com isso? Que o Brasil, apesar de ser colônia, né, uma ex-colônia, ele agiu como uma metrópole, né, e ainda age em muitos casos em relação às populações indígenas, às populações negras, às populações quilombolas, né, às populações minorizadas. Né, e acho que isso é algo que precisa ser superado, e acho que as condições para isso acontecer já foram dadas. Né, acho que o caminho já foi aberto, acho que as leis do começo dos anos 2000, não só as leis de ensino de história africana, afro-brasileira e indígena, como as leis do patrimônio imaterial, o Programa Nacional de Museus, tudo isso já foi, o caminho já foi aberto, né, no início dos anos 2000. O que cabe a gente hoje é continuar pavimentando, construindo esse caminho. Ou melhor dizendo, não pavimentando, mas florestando esse caminho, né, para usar uma imagem que muitos artistas intelectuais indígenas usam. É de semear, né, por esse caminho que foi aberto nas décadas anteriores, não perdendo essa dimensão histórica, né, dessa construção coletiva, né, que vem muito dessas mobilizações sociais todas, desses grupos minorizados historicamente. Mas acho que a perspectiva de futuro é essa, né, é de continuar ampliando, né, esse caminho, é continuar semeando nesse caminho, é continuar vendo os frutos nesse caminho. Né? Então, retomar, né, aquilo que foi destruído, né, reconstruir aquilo que foi destruído, mas ampliar, retomar e ampliar essas possibilidades. Né? E acho que, voltando ao M. Césaire, que sempre é alguém que eu amo citar, né, mas acho que quando ele fala de descolonização, ele também fala sobre isso. Né? Acho que ele nem fala necessariamente sobre a palavra descolonização, né, mas eu usei ele como referência para pensar a ideia de descolonização, que é a colonização interrompeu projetos de humanidade, ela interrompeu projetos de sociedades, né? E descolonizar é, portanto, retomar esses projetos. Claro que a gente não retoma eles do zero, do ponto lá antes da colonização, a gente retoma do momento que a gente está. E aí, para pensar no Edward Said, esse intelectual palestino, que é uma grande referência também para a gente pensar descolonização e como a gente lida com esses passados difíceis, é a gente superar, acho que a gente já passou do momento, né, de rever culpados, etc. e tal. Acho que isso não faz a gente avançar, né, nessa construção. É a gente perceber as interdependências que construíram a humanidade, né, as histórias que foram se sobrepondo umas às outras, né, ele usa muito essa imagem das histórias sobrepostas, e eu gosto bastante de usar, de mobilizar essa imagem, porque ela faz a gente entender que, tipo, a gente não volta para um estágio anterior, isso é impossível, por mais que seja um desejo de muitos, por mais que isso fosse utopicamente lindo, né, de a gente conquistar, mas isso não existe, a gente não retoma desse ponto zero, mas a gente retoma as nossas relações, né? E aí volto a essa imagem da descolonização como o reagrupamento da humanidade. A gente é capaz, né? Imagino que a gente seja, embora tenha sérias dúvidas em relação a isso, mas acho que a gente é capaz de reagrupar a humanidade, de retomar esses projetos de sociedade que foram violentados, destruídos, aniquilados praticamente pela colonização. Né? Eles continuaram sendo vividos à margem,
né? E acho que o que cabe hoje a gente é garantir as condições para que esses projetos venham à tona e inspirem o resto da humanidade, né? Para que a gente tenha outros projetos de sociedade ganhando espaço e oferecendo saídas para esse beco em que a gente está. Davi, essa é uma reflexão muito forte, né? Muito poderosa. E a gente vai chegando aqui ao fim do nosso podcast. Mas eu gostaria de agradecer novamente pela sua disponibilidade, pelas suas respostas, por tudo. E a gente também gostaria de agradecer à professora Luana pela oportunidade de desenvolver esse trabalho e também pelos nossos ouvintes que chegaram até aqui e conseguiram desfrutar das suas respostas com a gente. Nossa, eu que agradeço pela oportunidade de falar sobre isso com vocês. Parabenizo pela iniciativa, né, de pautar essa discussão, né, no podcast, e também a professora Luana por ter mobilizado todas essas referências. Acho muito importante, né, essa iniciativa de pensar sobre patrimônio e perceber o quanto isso está muito presente no nosso cotidiano, como isso está presente na nossa vida e como isso pode trazer à tona uma série de questões múltiplas sobre milhões de assuntos diferentes que ajudou a gente a entender o caminho que nos trouxe até aqui e o que a gente espera do futuro, né? E muito obrigado mais uma vez. Imagina. As meninas têm algo a acrescentar? Agradecer mesmo a participação do Davi, foi muito especial, foi muito bom, acho que foi um ótimo trabalho de conclusão de disciplina, porque reuniu muito do que a gente discutiu, elucidou também muitas questões, e eu creio que vai também ajudar muitos nossos ouvintes a entender um pouco desse mundo do patrimônio, das discussões mais recentes, enfim, muito obrigada, Davi, obrigada às meninas, minhas colegas de trabalho, obrigada, Luana, e aos nossos ouvintes também. Muito obrigada, Davi. Realmente foi muito especial, foi muito bom poder te ouvir. Realmente elucidou várias questões que eu acho que a gente acaba ficando na cabeça, que a gente discute em sala de aula, que a gente discute também nas visitas. E são debates que são sempre bons de estarem sendo mobilizados, que nem você falou mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês. E sucesso. Bom, obrigada, Davi. Bom, gente, com isso a gente vai chegando ao final do nosso primeiro episódio do podcast. E eu acredito que é isso, gente. Muito obrigada.